Paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. E hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. E hoje nós vamos iniciar uma nova série, irmãos. Estudando a Bíblia com perguntas e respostas. Então, eu creio que é uma excelente forma, né, da gente estudar a palavra do Senhor com perguntas e respostas. E nós vamos iniciar essa série com o livro de Atos. Então, nesse vídeo, nós vamos fazer a primeira parte. Depois a gente vai gravar um outro vídeo, né, com a segunda parte do estudo do livro de Atos, né? Então, eu peço que os irmãos se preparem, né? Desde já, eu vou compartilhar aqui as perguntas e respostas com os irmãos, né? Peço que os irmãos aguardem só um minutinho, enquanto eu compartilho aqui a tela, compartilhando aqui a tela com os irmãos. Então, aqui está, né? Estudando a palavra com perguntas e respostas, né? Então, vamos começar, né? Primeira pergunta aqui, só um minutinho para a gente acessar aqui. Isso. Primeira pergunta. Qual o conteúdo do livro de Atos? Então, o livro ele contém, né, a história do estabelecimento e desenvolvimento da igreja cristã e da proclamação do evangelho ao mundo, então conhecido, pelo poder do Espírito Santo. É a continuação do ministério de Cristo por meio de seus servos. Segundo, o livro de Atos pode ser dividido em três partes. Quais são elas? Testemunhando em Jerusalém, Atos 1 até o 8:3, testemunhando na Judéia e Samaria, Atos 8:4 até o 12:25, e testemunhando até os confins da terra, Atos 13 até o capítulo 28. Pergunta de número 3. Em Atos 2:1, diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Comente esse versículo. Então, Pentecoste, né, ele era uma festa religiosa que se cumpria 50 dias após a festa das primícias. Foi nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos ali reunidos. Dessa forma, eles estavam prontos para servir e capacitados para testemunhar. Os discípulos passaram a ser revestidos do poder do Espírito Santo e assim eles estavam preparados para levar o testemunho de Cristo ao mundo como um socorro. Pergunta número 4. Com base em Salmo 55:17 e Daniel 6:10, quantas reuniões diárias tinham os cristãos? Então é provável que eles tivessem 3 reuniões diárias. Na terceira hora, às 9 horas, horário do sacrifício da manhã. Na sexta hora, às 12 horas, provavelmente ações de graças. E na nona hora, às 15 horas, o horário do sacrifício da tarde. Pergunta de número 5. O que aconteceu na reunião que ocorria às 15 horas? Pedro e João entraram no templo para mais um culto. Quando encontraram um homem aleijado, ele lhes pediu esmola. O aleijado foi curado pelo poder de Cristo na vida de Pedro e João. O milagre atraiu a atenção do povo e Pedro fez seu segundo sermão. Neste sermão se converteram quase 5.000 pessoas. Então, pergunta 6. Por que este segundo sermão não teve conclusão como o primeiro? Porque enquanto Pedro estava falando, antes de haver tempo para os convertidos se manifestarem publicamente, os sacerdotes levaram Pedro e João para a prisão. Eles foram acusados de perturbação da ordem e pregação de heresias. 7. Quem foi Barnabé? O nome dele era José e os apóstolos deram-lhe o nome de Barnabé. Ele nasceu em Chipre, uma ilha famosa por suas minas de cobre. Provavelmente Barnabé tinha ali uma propriedade valiosa que ele vendeu entregando o valor total à igreja. A generosidade de Barnabé se destaca em relação ao comportamento de Ananias e Safira. 8. O que se passou no coração de Ananias e Safira?
Provavelmente eles observaram as palavras elogiosas feitas a Barnabé, e eles desejavam ter a mesma honra, sem, no entanto, pagar o mesmo preço. Ao invés de trazerem o total do dinheiro que haviam conseguido, eles fizeram um acordo no sentido de, caso questionados, falarem o mesmo discurso, pois eles haviam guardado uma parte da venda. Eles apresentaram o dinheiro aos apóstolos como se fosse a soma total da venda. 9. Qual o propósito de Deus ao libertar os apóstolos da prisão, quando o anjo abriu as portas da prisão e os tirou para fora? Quando o anjo abriu as portas da prisão, disse para eles se apresentarem no templo e ensinarem. Mais tarde, eles foram trazidos, não com violência, ao conselho, e foram interrogados pelo sumo sacerdote. O propósito de Deus não era o mero escape, e sim encorajar os apóstolos para que eles soubessem que o Senhor estava com eles em qualquer circunstância. Pergunta 10. Qual foi o primeiro problema que ameaçou o rompimento da igreja primitiva? No início, havia judeus helenistas, judeus que falavam grego e também judeus naturais da Palestina, mas que falavam aramaico. Devido à falta de organização, as viúvas que pertenciam ao grupo de judeus, judeus de fala grega, estavam sendo negligenciadas pelos judeus de língua aramaica, que eram a maioria. Para resolver isso, os apóstolos escolheram 7 homens para supervisionar as atividades de distribuição. Estes homens, por razões óbvias, tinham nomes gregos. Dentre os 7 destacamos Filipe e Estevão, os quais se projetaram para além das suas funções diaconais. 11. Qual a importância do martírio de Estevão? Estevão percebeu que o seu discurso, ao invés de levar seus julgadores ao arrependimento, eles ficaram cheios de fúria. O martírio de Estevão foi o estopim de uma perseguição geral contra os cristãos. Nessa perseguição surge um homem chamado Saulo. O testemunho de Estevão calou o coração de Saulo e mais tarde foi apedrejado pelos judeus, por amor a Cristo. Com o martírio de Estevão, findou a primeira parte da incumbência da igreja, que era de pregar o evangelho em Jerusalém. A perseguição fez com que eles avançassem na obra de evangelização. 12. Qual a importância de Filipe para a obra missionária? Filipe, não o apóstolo, mas o diácono, fugindo da perseguição, desceu para Samaria. Lá começou a pregar o evangelho. Em Samaria houve várias manifestações do poder de Deus. Entre os convertidos havia um famoso mágico, Simão, chamado Simão, que ficou impressionado com os sinais sobrenaturais. Alguns comentaristas entendem que Simão não se converteu, porque ele tentou adquirir o poder de Deus para promover seus próprios interesses. A obra em Samaria foi completada com a chegada de Pedro e João, enviados pela igreja de Jerusalém. Em pleno ambiente de avivamento, Filipe foi orientado por Deus para deixar seu trabalho e se dirigir a uma só pessoa. A Etiópia não estava presente no momento de Pentecostes, mas Deus não se esqueceu daquele país. Filipe pregou o evangelho para o eunuco. Com o coração sedento pela palavra, não houve dificuldade para o eunuco receber a Cristo. 13. Como foi a conversão de Paulo? Depois que Paulo percebeu que o movimento se espalhou para outras cidades, Paulo pediu autorização para prender os crentes em Damasco e levá-los para serem processados em Jerusalém. Paulo se dedicava à tarefa de extinguir o cristianismo. Ao aproximar-se de Damasco, subitamente brilhou uma luz mais brilhante que o sol. Paulo caiu por terra. Embora muitos pregadores falem que Paulo caiu do cavalo, na Bíblia não tem esse relato. Quando Paulo se levantou, ele já estava diferente. Todo aquele orgulho acabou. Como ficou cego devido à luz, foi conduzido a Damasco para aguardar o que iria acontecer. Deus usa uma pessoa chamada Ananias para completar a obra na vida de Paulo. Obediente a Deus, Ananias se dirigiu para a casa onde Paulo estava, impôs as mãos sobre ele, depois de batizado,
Paulo começou a sua nova vida. 14. Qual a importância da cura de Enéas e da ressurreição de Davi? Lucas quis mostrar neste episódio que o evangelho já estava se expandindo na Judéia, na Galiléia e em Samaria. Por meio do ministério de Pedro, Deus estava mostrando para eles que ele, né, Deus, estava presente. 15. Quem foi Cornélio? Ele era um centurião romano, devotado ao judaísmo, mas não era prosélito, ou seja, não tinha sido circuncidado e batizado. Cornélio ansiava por mais luz acerca do evangelho, mas a sinagoga não tinha como oferecer isto. Foi preciso uma visão para induzir Pedro a se dirigir a Cornélio. Pedro não entendeu a visão até o dia em que os mensageiros de Cornélio foram atendidos por Pedro. Sem essa ação da parte de Deus, Pedro teria mantido sua visão de exclusividade do Evangelho para os judeus. Temos aqui um contraste. De um lado, uma pessoa sedenta para ouvir a palavra. De outro lado, alguém com receio de levar a palavra para não prejudicar a sua reputação junto aos seus pares. Pedro pregou para Cornélio, mas a Bíblia diz que antes que ele concluísse o sermão, o Espírito desceu sobre os ouvintes. 16. Qual foi a repercussão da conversão de Cornélio em Jerusalém? Jerusalém recebeu a notícia de que Pedro havia comido com os incircuncisos. Pedro foi convocado a dar contas da sua associação com os gentios. Pedro contou a visão que ele teve em Jope e que o Espírito disse para ele acompanhar os mensageiros de Cornélio. Quando Pedro viu que o Espírito se manifestou em Cornélio, da mesma forma como ele viu no Pentecostes, ele não se opôs. Diante desses fatos, os crentes de Jerusalém se acalmaram e aceitaram o plano de Deus. Por último, né? Pergunta 16. Faça um contraste entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia. A igreja em Antioquia serviu como base missionária para as viagens de Paulo. Com o crescimento da igreja em Antioquia, a igreja de Jerusalém envia Barnabé para saber o que estava acontecendo em Antioquia. Já a igreja de Antioquia estava preocupada com a igreja de Jerusalém, ao ponto de enviar doações para ajudar no período de escassez. Não foi à toa que foi ali em Antioquia que os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Bem, irmãos? Só um minutinho que eu vou voltar aqui à tela normal. Só um minutinho. Amém, irmãos? Então, essa foi a primeira parte, né, das perguntas e respostas a respeito do livro de Atos. Né? Posteriormente, né, nós vamos gravar uma segunda parte. Espero que os irmãos tenham gostado, né, dessa nova forma, né, de estudar a palavra do Senhor. Caso você tenha gostado, né, do vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Né? Aguarde aí a postagem de próximos vídeos, né, do estudo da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Agradeço então a você que assistiu o vídeo até o final e fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.